Olá, hoje o canal Saúde da Mulher em Foco está recebendo o Dr. Murilo. O Dr. Murilo tem graduação na Unicamp, residência na Unicamp e é especialista em cirurgia do aparelho digestivo. O tema que o Dr. Murilo vai conversar com a gente hoje é um tema muito importante. Vocês veem que o mês de março é o mês de conscientização do câncer coloretal. O dia 27 é um dia referendado como um dia de combate ao câncer de coloretal. E nós, ginecologistas, temos uma preocupação muito grande, principalmente quando a gente atende pacientes no período do climatério com essa patologia e o que a gente faz, o que a gente solicita para o paciente. É importante a gente encaminhar algum exame para o paciente. Todas essas dúvidas o Dr. Murilo vai, com certeza, elucidar para a gente. Dr. Murilo, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Prazer. E tenho certeza que as suas explicações serão relevantes para nós ginecologistas no dia a dia. Primeiro eu queria falar que, de fato, é muito importante o câncer coloretal, com esse foco para a saúde da mulher, porque é o segundo tipo de câncer mais comum na mulher. Acomete uma mulher a cada 6.000 vai ter esse tipo de câncer. E é um câncer evitável, um câncer que você pode, com medidas de bons hábitos alimentares, atividade física, evitar cigarro, evitar álcool, você consegue minimizar a chance de ocorrer. E a gente consegue fazer uma triagem boa para a saúde da mulher. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é o seguinte: a partir de que idade o ginecologista deve fazer a investigação? Que eu acho que o ginecologista ele é o médico da mulher, então é muito importante que ele tenha conhecimento disso. E qual o exame que ele deve solicitar de triagem? O ginecologista é fundamental, né? Como é o segundo tipo de câncer mais comum em mulher, e a mulher frequenta muito o ginecologista, faz os exames periódicos são muito mais comuns no ginecologista, é importante o ginecologista ter esse foco também em pesquisar o câncer coloretal. A triagem começa aos 45 anos ou, caso a paciente tenha algum parente que apresentou câncer coloretal, a gente pode adiantar. Normalmente a gente adianta em 10 anos a partir do momento que apareceu o câncer no parente. Por exemplo, minha mãe teve com 50, tá bom, você vai fazer o exame com 40. Meu pai teve com 45, você vai fazer o exame com 35, para minimizar o risco de aparecer o câncer. Bom, então o Dr. Murilo deixou bem claro o seguinte, né, que é importante que o ginecologista, médico da mulher, se preocupe com essa patologia, que segundo ele comentou é a segunda causa da mulher. E ele colocou uma coisa muito importante que faz a gente refletir, que é o seguinte: a história clínica do paciente é fundamental. Cada dia que passa, mais a gente obtém dados importantes da história clínica. Ele colocou que se a paciente tem um antecedente familiar, deve antecipar o exame. E o segundo, o exame de triagem, que é o sangue oculto. Isso é um exame que todos nós ginecologistas devemos pedir. Então, 2 pontos importantes: o exame de triagem, que é o sangue oculto, e a história clínica, para mudar o momento de fazer a colonoscopia baseado num antecedente familiar. Murilo, em caso de sangue oculto positivo, quais são os exames necessários para um diagnóstico definitivo? Voltando a falar do sangue oculto, então, como triagem, sangue oculto a partir dos 45 anos e ou colonoscopia. Como colonoscopia é um exame que exige um preparo, exige às vezes até um convencimento do paciente, o sangue oculto é um exame mais à mão, é um exame barato, pode ser utilizado em populações grandes sem muita repercussão financeira para o paciente, sem muita repercussão para o convênio e com uma chance de diagnóstico muito grande. O sangue oculto é muito sensível, mas ele não é específico. Então, quando ele vem positivo, você deve fazer exames de imagem invasivos. Você tem que fazer endoscopia e, sobretudo, com esse foco no câncer coloretal, colonoscopia. Em torno de 10% dos exames de sangue oculto vão vir positivos. E aí você tem que fazer esse tipo de investigação invasiva. Então, Dr. Murilo, a polipectomia é um procedimento que sempre evita a cirurgia do paciente ou, por vezes, não evita a cirurgia do paciente? Quando faz o exame do sangue oculto positivo e você indica a colonoscopia, você vai procurar principalmente se tem pólipo.
porque o pólipo normalmente é a origem do câncer coloretal. Ele quase sempre começa com um pólipo que é pequeno, que é passível de ressecção por endoscopia, pela colonoscopia. É um exame que pode ser diagnóstico e pode ser curativo. Ao fazer o exame, encontrar o pólipo e ressecá-lo, você diminui muito o risco do paciente ter câncer. Quase sempre ele é curativo, a não ser que você já faça o exame e ache uma neoplasia ulcerada, alguma coisa que você não consiga mais ressecar por endoscopia, por colonoscopia, e aí está indicado fazer cirurgia ou tratamentos adjuvantes. Murilo, dependendo do tipo histológico do pólipo, você tem um período em que você pede a repetição ou não, né? Eu queria que você comentasse isso para nós ginecologistas. Os pólipos podem ser hiperplásicos ou inflamatórios, ou adenomatosos ou serrilhados. Os adenomatosos e serrilhados têm um potencial de virar câncer, em torno de 30%, o serrilhado é até um pouco maior essa probabilidade, e os hiperplásicos e inflamatórios não têm, então seriam como não ter pólipo. Mas de toda forma, faz a colonoscopia, encontra o pólipo, tira. Não é possível tirar o pólipo, pelo menos faz a biópsia para identificar que tipo histológico que ele é. Se é serrilhado, se é adenomatoso, se é hiperplásico ou inflamatório. Uma vez que você encontrou um pólipo adenomatoso ou serrilhado, você vai precisar repetir o exame com alguma frequência. Depende do tamanho do pólipo. Caso o pólipo seja maior que 1 centímetro, você tem que fazer uma investigação a cada 2 anos ou 3 anos. Nesse ínterim, você pode monitorar fazendo pesquisa de sangue oculto. Caso não haja pólipo, caso o pólipo seja hiperplásico ou inflamatório, você pode fazer uma pesquisa a cada 10 anos, de colonoscopia, mais fazer a pesquisa de sangue oculto anualmente. Bom, o doutor Murilo deixou bem claro que é muito importante que nós ginecologistas tenhamos na nossa rotina de exames, pedir o sangue oculto para o paciente que tem uma idade de risco para câncer coloretal. Outro ponto que ele ressaltou, que é o fato que nem sempre a paciente que não tenha sangue oculto positivo deixaria de ter um câncer de coloretal. Então, 2 pontos importantes: pedir o sangue oculto como triagem e ele vindo negativo, se ater ao antecedente da paciente e à idade da paciente e com isso encaminhar a paciente a um especialista para que ele faça uma avaliação e veja necessidade de fazer uma colonoscopia nesses casos. Murilo, obrigado pela sua participação. Obrigado. Foi muito importante. A gente tem muitos casos no consultório de pacientes que tiveram câncer de colo e muitas vezes o diagnóstico foi um pouco tardio. Então, essa informação do que se refere ao sangue oculto e também à idade e o antecedente é fundamental para nós ginecologistas. Obrigado, um prazer.